Por que o Cuca não dá chance para o Robinho Júnior? Então, o Matheus Xavier ontem entrou na função que o Robinho Júnior atua contra o Palmeiras, né? Matheus Xavier passou à frente do Robinho Júnior. A informação que eu tenho é que nenhum nem outro vem treinando bem, tá? Não vem agradando nos treinos, mas é uma preferência do Cuca dar a oportunidade ao Matheus Xavier. Você não fica triste se eu te falar uma coisa? Você não vai abalar nossa amizade? Não, lógico que não. Robinho Júnior não joga nada. Cara, ele tem potencial, Calil. Ele tem potencial. Mas até agora concordo com você que ele não correspondeu às expectativas. Talvez quando o Santos está ganhando, ele entra para segurar o resultado lá na frente, pode ser, mas ele não é, sabe, aquilo que se esperava. Agora, Fabiano Fará, estou aborrecido com você. Não, de novo? Porque você não deixa eu chamar áudio. Lógico que eu deixo. Tem 4 áudios aqui, você 4 fica ouvintes? não chama o áudio. Vamos chamar o áudio, vamos ver o que o povo tá falando. Então, HD, aperta o negócio aí. Bom dia, Transamérica TMC, Calil, Fabiano Fará. O Santos ontem foi assaltado, hein? Mais uma vez o Klaus, porque foi falta, hein? Claro. No Barreal. E no gol do Santos não foi falta, viu? Um abraço a todos aí, Fabiano, motorista de aplicativo de Franco da Rocha. Fabiano, o cara tá falando a verdade. Quem somos nós para discordar, né? Olha, a falta no gol do Palmeiras foi na minha frente, porque lá no Allianz Parque... O Calil relatou na transmissão no momento, na hora. Exatamente. Só para explicar para o ouvinte, no Allianz Parque, a nossa cabine, ela fica na direção... Ela fica mais ou menos atrás do banco de reservas do Palmeiras, no 6º andar, que é um prédio, é lá em cima. Sim. Então, quando o lance é no outro gol, é difícil pra gente ver, ou do outro lado. Agora, quando o lance é ali perto do banco de reservas, dá pra ver tudo. E foi exatamente onde aconteceu. Na sua frente. Na minha frente. A falta do Alan, eu avisei o Éder. É que depois seguiu a jogada, o Éder narrou o gol, eu também não ia interromper a narração do Éder. A bandeira que não correu foi na sua frente. Exatamente. E no fim a mesma coisa. No gol que anularam do Palmeiras, o Bandeira não correu, o Danilo Ricardo Simão Maniz não correu, porque ele viu que a bola tocou na mão do Arias e o juiz queria dar o gol. Mas é complicado. O Klaus, desde 2024, aquela final do Paulista, que o Everton bateu o tiro de meta com a bola rolando, né? E depois originou no gol, né? No pênalti, né? Que o João Paulo cometeu. O Klaus, com o Santos é difícil, viu? É muito difícil. Infelizmente a gente acaba mais uma vez sendo obrigado a falar dos mesmos assuntos. Bom, só fazendo um parênteses aqui, meu amigo Fabiano Fará, estamos na decisão da Superliga Feminina de Vôlei, em jogo único. Boa. O Praia Clube de Uberlândia vai ganhando do Minas de Belo Horizonte 2-0. E no terceiro set agora o Minas faz 1-0, né? Então assim, o Praia Clube que eliminou o Flamengo, eu assisti esse jogo dentro do Maracanãzinho, o Praia Clube, que não tem mais a grande levantadora Claudinha. Para mim a Claudinha foi uma das maiores levantadoras do vôlei, nunca teve chance, não sei porquê, na seleção brasileira. E agora a Claudinha está jogando em Bauru. Ela não joga mais no Praia Clube, mas o Praia Clube, que é um time multicampeão aí, o Minas também, né? Tem vários títulos já da Superliga. O Praia Clube está ficando com o título. Está vencendo por... Se eu não me engano, a final é aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, viu? Se eu não estou enganado, a final é aqui, quadra neutra, né? Porque os dois times são de Minas. Então temos aí final em jogo único. Praia Clube até agora 2-0 no Minas. O Minas tem que ganhar esse set, porque senão o Praia será campeão. E no vôlei temos VAR útil, tá? O desafio, funciona. Tem mais áudio, Calil? Tem mais aperta aí, HD, vamos lá. Bom dia, pessoal da TMC. Bom dia. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Aqui é André de São Paulo. Sou fã do programa. Sobre o Botafogo, isso daí é efeito colateral de SAFs mal feitas, né? E também é um reflexo do futebol brasileiro. Como o futebol brasileiro está falido, qualquer pessoa que chega com dinheiro e se diz investidor toma conta do clube, né? E dá no que dá. Você pode ver que tem vários modelos no Brasil que simplesmente não se sustentam, né? Eu acho que os clubes de futebol deveriam ser mais criteriosos na escolha. É isso. Na hora de virar SAF.
Então, mas o grande problema é que normalmente esses clubes, Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama, eles viraram SAF quando não havia outro caminho. Para no evitar sufoco, falência, no fechamento das portas. Então, se você com todo respeito, tá sem comer há um mês, você come a primeira coisa que colocarem na sua frente. Agora, se você acabou de jantar, você não vai precisar, entende? Comer. Mas em então, qualquer o Botafogo, circunstância... o Vasco e o Cruzeiro, especialmente esses três, estavam numa situação desesperadora. Mas em quando viraram qualquer SAF. circunstância, o investidor, o cara que bota dinheiro, ele quer dobrar o que ele colocou. Não tem jeito. O Botafogo é um reflexo disso. Tudo bem que o John Textor já tinha lá algumas coisas e tal. Ele botou, em 23 ele chegou no Botafogo. Em 24 ele transformou o Botafogo num timaço campeão brasileiro da Libertadores. Em 25 não tinha mais ninguém. Pois é. Depois da Copa do Mundo de Clubes, Não, não ele tinha mais vendeu ninguém. os 3 jogadores mais importantes, o Almada, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Aí contratou, aí tirou dele. Aí contratou sem pagar. E agora tá até com o transfer ban. E aí o Botafogo vai caindo ladeira abaixo. Agora a Associação Desportiva vai ter que reassumir o futebol com que grana? De que jeito? é. Como paga salário? Pois é isso aí. Bom, vamos lá, 11h25, mais um ouvinte. Já vamos falar disso. Calil, Fará, bom dia. Uma lembrança para vocês aí, saudades do goleiro Cláudio. Qual de vocês dois viram o Cláudio jogar? Era um grande goleiro pelo tamanho, mas tinha uma colocação muito grande. A única coisa que eu vi o Cláudio errar uma vez foi contra o Corinthians na quebra do tabu. Valeu, Miguel do Jabaquara, bom dia a todos. Foi goleiro do Santos, Cláudio César de Aguiar Mauriz. O Cláudio foi o goleiro, porque assim, o Gilmar, quando o Santos perdeu de 6-2 para o Cruzeiro, na final da Taça Brasil de 66, foi feita uma reformulação, Fará. Não sei se você sabe, afastaram o Zito, afastaram o Pepe, afastaram o Mauro Ramos de Oliveira. Guilherme Gomes Guarchi, o historiador do Santos, me contou isso. Pois é, o Orlando Peçanha, quarto zagueiro, e o próprio goleiro Gilmar. E aí o Santos fez uma reformulação para 67, inclusive o Lula, né? O técnico Lula foi demitido, entrou o Antoninho Fernandes, que era auxiliar dele, tio do Zé Paulo Fernandes. Exato. E tio do Marcelo Fernandes, que hoje é técnico do Botafogo da Paraíba. E aí o Cláudio assumiu, e o Cláudio foi tricampeão paulista com o Santos 67, 68, 69 e iria à Copa do Mundo de 70, quando ele sofreu uma lesão. E depois, né, o Cláudio acabou logo cedo sendo acometido por um câncer. O Pelé pagou tudo, levou ele para fazer tratamento nos Estados Unidos, mas infelizmente não deu certo o tratamento e o Cláudio faleceu muito novo. Foi um goleiro muito bom que teve o Santos. O ouvinte tem razão, ele era baixinho, mas pegava muito. Vamos lá, mais um ouvinte. Fala, Calil. Bom dia, aqui é Efigênio Santista, seu amigo aqui de Arthur Alvim. Efigênio Eu queria saber como é que o Fará tá fazendo, que ele tá mais aqui em São Paulo, como é que ele tá fazendo para surfar. Deve estar sentindo falta da prancha. Ele não deve ter trazido a prancha pra cá, né? E o Klaus, hein, Calil? Se aquilo não foi falta no Barreal, o que é falta? Um abraço, bom domingo. Será? Tá revoltado o torcedor do Santos com razão, né? Porque foi um absurdo o gol do Palmeiras ontem, um absurdo. A falta escandalosa do Alan sobre o Barreal e o Klaus. Não, vamos lá, vamos fazer o gol, vamos. Mas e aí, Fará? Você surfa, aqui em São Paulo você sabe que tem. Tem, agora pode, né? Só não tem condições. Tem alguns lugares que tem piscinas de onda. Inclusive, mas a onda artificial não é igual a onda não, da praia. mas assim, é uma onda muito... Dizem que é outro esporte, é a mesma modalidade, mas outro esporte, pela dificuldade, né? Porque a água salgada, ela te sustenta mais na superfície, né? A água em movimento do mar e tal. Na piscina é água com cloro, né? Mas o Benjamin Bach prometeu que ia realizar meu sonho de surfar em piscina com onda. Eu tô esperando até hoje, né? Mas assim, é óbvio que dá, que dá saudade. Mas a gente, inclusive, por falar em surf, Calil, os brasileiros estão arrepiando aí na terceira etapa do Mundial, lá na Austrália. Cara, eu assisti ontem, depois que eu cheguei do Clássico, à noite eu assisti a bateria entre oitavas de final, entre Gabriel Medina e Felipe Toledo. 2 brasileiros, só ali na água, nós tínhamos 5 títulos mundiais, 3 do Medina e 2 do Felipe Toledo. Cara, e o Felipe Toledo, surfista de Ubatuba, arrepiou, botou o Medina no bolso.
nas 4 primeiras ondas, né? Sempre conto as 2 melhores ondas, né? Numa pontuação máxima de 20 em 2 ondas. Ele fez um 9,77 e um 9,17. Botou o Medina em combinação, ou seja, o Medina tinha que tirar mais do que 2 notas maiores do que a dele para passar a bateria. Então o Felipe Toledo foi para as quartas de final. Tivemos também a bateria brasileira entre os irmãos Pupo, né? O Miguel Pupo e o Samuel Pupo. E o Samuel levou a melhor e o Miguel Pupo venceu a primeira etapa desse ano. O Ítalo Ferreira, atual campeão do mundo, foi eliminado pelo Ethan Ewing, da Austrália. E nós temos o Matheus Erdi, do Rio de Janeiro, também nas quartas de final da etapa lá na Austrália, a terceira etapa do surf mundial. Temos o Cauli, que é da França, contra o... Cauli não é o meia-direita do São Paulo? Cauli Vastos, né? Contra o Ethan Ewing, da Austrália. O Matheus Erdi, do Brasil, pega o Liam O'Brien, da Austrália. O Conor O'Leary, que é do Japão. Olha só. Ele pega o Leonardo Fioravante, da Itália. Na Itália também tem surfista, viu, Calil? Claro. E o Felipe Toledo pega o Samuel Pupo, ou seja, quartas de final brasileira. Teremos pelo menos um brasileiro na semifinal da terceira etapa. Lembrando que o Medina lidera o circuito mundial. Você falou do Cauli, como ele não tá jogando nada no São Paulo, eu falei, de repente ele resolveu surfar, né? Mas olha, antes da gente seguir aqui com os comentários, já, Bruno Torelli, o Vegeta, vai falar por que o Botafogo perdeu em casa pro Remo ontem, hein? Já também o Serginho Prestes vai analisar a derrota lamentável do Coritiba. O Coritiba foi goleado pelo Vitória. Já o Robson De Lázari vai falar do Atlético Paranaense e do Grêmio 0-0. O Léo Dias vai falar do Clássico de Belo Horizonte. Tudo isso já. Antes, deixa só dar uma passada nos Jogos da Europa. Opa, eu gosto, hein? Vamos lá, na Premier League, finzinho de jogo, Bournemouth está vencendo o Crystal Palace 2-0. Começou agora, pontapé inicial, Manchester United e Liverpool 0-0, evidente, Casemiro, né? se despedindo do United. Pois é, começou agora. E mais tarde, o Aston Villa recebe o Tottenham que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Do lateral esquerdo, Souza e Santos. Pois é, na Série A da Itália, já acabou, Bolonha e Cagliari empataram 0-0. Tá no fim aqui, o Sassuolo vai batendo o Milan, hein? 2-0 pro Sassuolo, o Milan teve um jogador expulso. Mais tarde tem Juventus e Verona. E mais tarde ainda, a Internazionale vai receber o Parma. Na Liga Espanhola, La Liga, no estádio Balaídos, em Vigo, onde eu estive no ano passado, o Celta bateu o Elche 3-1. Hoje... É verdade que lá tem são belos os frutos do mar? Vigo é uma cidade litorânea, né? E o que se come mais lá é polvo à galega. Muito bom. É um polvo temperado assim com azeite, especiarias, é espetacular. Bom, então hoje tem muito polvo lá, o pessoal almoçando. Já no fim da tarde lá, né? Celta 3, Elche 1. Lá tem muitos barzinhos tipo pubs, assim, sim, sabe? No centro de Vigo. É muito legal. Bom, estamos no começo de jogo. O Getafe vai empatando com o Raio Vallecano 0-0. Já tem Betis, onde jogou o Denilson, e o Oviedo. E mais tarde ainda em Barcelona, o Espanhol vai receber o Real Madrid, que ainda tenta alguma coisa, mas o Barcelona praticamente é o campeão. Na França, estamos no fim do jogo. Lille vai empatando com o Le Havre 1-1. Mais tarde tem Auxerre e Angers, Paris contra Brest, Strasbourg contra o Toulouse e o Lyon vai receber o Rennes. Lembrando que esse Paris não é o Paris Saint-Germain, é o Paris... É o Paris FC, é isso que eles chamam? É, Paris FC. O HD me perguntou aqui no retorno se eu prefiro frutos do mar ou churrasco. E eu respondo para ele, feijoada. Corte que eu conheço é contra filé, filé mignon, bife ancho. Eu prefiro feijoada, é meu prato predileto, que eu não tenho comido muito, porque você vai trabalhar, né? Ontem, por exemplo, eu almocei e depois eu ia pro Allianz Parque. Não dá para comer feijoada, que fica muito pesado. Hoje também eu vou ter um pouquinho de tempo só para almoçar.
e voltar para a transmissão do São Paulo e Bahia. Só toma também. cuidado com a feijoada, que a última que o Neymar comeu já viu, né? Ah, mas lá eu não como feijoada. Eu fui naquele barzinho, mas por coincidência eu não gostei muito. Viu, Fabiano? Ó, na Alemanha, o São Paulo perdeu para o Mainz 05, 2-0 para o Mainz. Já tem Borussia Mönchengladbach contra o Borussia Dortmund, Borussia contra Borussia, e também já tem o Freiburg contra o Wolfsburg. É isso. E tem Portugal também aqui, ó. Pô, a Liga Portugal, Portuguesa é boa. estamos no comecinho de jogo. Casa Pia vai empatando com o Tondela 0-0. Mais tarde tem Braga, onde começou o Abel Ferreira. Sim. É o clube da origem de Abel lateral Ferreira. Direito lá também. E foi técnico, né? E o Braga vai receber o Estoril, da linda cidade de Estoril, nos arredores de Lisboa. E teremos também o Rio Ave enfrentando o Gil Vicente de Barcelos. Barcelos é a terra daquele galo que dá sorte, o galo todo pintadinho, né? Não tem o Porto, não joga ou já jogou? Já tô. Hoje não. Sabe quem torce pro Porto aqui na TMC? Não. Joana Treptow. Ela nasceu lá, é verdade. Ela é torcedora do Porto. É verdade, a Joana Treptow, nossa âncora que comanda junto com o Felipe Bueno, o TMC 360 todos os dias, dá show aqui nas manhãs. Você já acorda com Start TMC e depois eu durmo com o rádio ligado, sabia, Fará? Eu também. Na cabeceira. Então quando eu acordo, às vezes tá passando Start TMC. Com o Rafael Tebas e Fernanda Câmara. Isso, e depois logo já emenda o TMC 360 com o Felipe Bueno e a Joana Treptow, dando show de informações, e cada informação, né? São milhões todo dia a Joana Treptow fala, milhões sumiram não sei da onde. Aí o Felipe Bueno, mais milhões sumiram não sei da onde. Felipe Bueno é que não revela o time que ele torce. Não mesmo? Não revela. Não revela. Não sabia dessa. Ele já veio com a camisa da Croácia e o Brasil ganhou da Croácia. Eu não sabia. Então que ele não tô achando que o Felipe Bueno é meio Ricardo Melo, assim. Bom, vamos então, lembrando que na final da Superliga, o Praia Clube venceu os 2 primeiros sets contra o Minas, e agora o terceiro set bastante equilibrado, né, Fabiano? 11-10, né? 11-10 pro Praia, mas aí ainda tem muita coisa para acontecer. O Minas tem que ganhar, porque se o Praia ganhar de novo, o Praia será campeão por 3-0. Vamos com os comentários da rodada de ontem, da rodada de hoje. Vamos começar com a derrota do Botafogo. Como é que pode o Botafogo em casa perder para o Remo, meu amigo Bruno Torelli? Fala, Vegeta! Bom dia, Calil, equipe TMC e ouvintes. O Botafogo ontem demonstrou por que não é um time confiável, apesar da sequência de 9 jogos de invencibilidade. É um time que sofre muitos gols, é o mais vazado, é o que mais faz gols também, mas uma hora essa conta não fecha, e foi o caso da partida de ontem, no Nilton para os botafoguenses e em Engenhão para o público geral. Até abriu o placar na primeira etapa, mas não teve domínio do jogo. Depois disso, na verdade, o Remo foi a melhor equipe. Quando teve que propor, fez muito bem e quase conseguiu empate ainda na primeira etapa, e na segunda, logo de cara, já conseguiu chegar à igualdade no marcador. Agora é muito difícil você trabalhar da forma que os botafoguenses têm que fazer em 2026, com essa coisa pré-falimentar. Antes do jogo, o Barbosa não pôde atuar, porque já está com o destino certo para o Palmeiras. Então é um desfalque assim imensurável. O zagueiro líder é uma das referências do Botafogo desde 2024. E o substituto, não por coincidência, o Bastos, né, que já foi até dupla. O Barbosa está muito abaixo hoje em dia e falhou no gol de empate do Remo, marcado pelo Aleph Manga, que inclusive dá um trabalho, tá? O Remo é o time do Condé, tá lá no fundo da tabela, mas é um time organizado. Fiz jogos deles nesse Brasileirão, mesmo quando perdeu, quando empatou. É um time certinho e conseguiu essa primeira vitória fora. A virada num contra-ataque. O Botafogo não tem jogadores de marcação direito, e principalmente no meio campo. E aí, com a saída do Alan, que entrou para tentar dar uma segurada, e com o Edenilson meio mais ou menos, que está voltando de lesão, ficou muito exposto. Então, o contra-ataque do Remo, que provocou o 2-1, placar final, tinha 4 contra 3. É uma situação, assim, de muita pouca solução
para o técnico Franklin, que foi xingado de burro no Engenhão, porque ele errou também, tá? Ele não levou alguns jogadores para o banco que a torcida queria, em compensação levou o Tuco, o Joaquim Corrêa, que parece um ex-jogador em atividade, e teve que colocá-lo em campo, e foi desastroso, que não tem condição mais. Então, sobrou para a galera do time, mas é só uma cereja dentro de uma crise gigantesca. Acho que o Botafogo tem condições, sim, de conseguir, contra o Racing, que ele já venceu fora, e contra o Atlético Mineiro, os resultados. Mas, assim, nada é certo, né? O time que tem a pior defesa e o melhor ataque do campeonato é um time completamente desregulado, né? Como é o ano de 2026. Acaba aqui no campo, isso também reflete, por mais que os jogadores tentem e são muito unidos, é um grupo forte, de uma sequência de geração de Brasileirão, Libertadores, mas cada derrota fora de campo fica mais próxima também a derrota dentro de campo. Um abraço para você, Calil, para a equipe e para os ouvintes. Valeu, bom domingo. Valeu, Vegeta. Já tá. Pois é, mas olha... Descreveu tudo. Não, com todo respeito ao Remo, né? A gente, gosta muito do futebol do Pará. Eu tô torcendo muito pro Remo se manter na primeira divisão. Mas o Botafogo, com o elenco milionário que tem, não pode perder pro Remo, né? Ainda mais na situação que o Remo está na posição do campeonato. Exatamente. E agora, Fará? Agora eu quero que você, Calil, você vai falar sobre Palmeiras e Santos. Porque ontem, quando você abriu a transmissão para TMC São Paulo, você disse o seguinte, que foi no caminho para o Allianz Parque pensando numa manchete para dar um dinamismo para o jogo, mas que não conseguia. Por quê? O Palmeiras era muito favorito, ninguém negaria isso. Eu pensei que ganharia fácil o Palmeiras. Qual seria a manchete pós-jogo, Calil? Não precisa nem pensar? Pós-jogo é o seguinte, empate justo, ninguém merecia perder. Porque foi isso, o Palmeiras era franco favorito, eu esperava uma vitória até fácil do Palmeiras, mas o que se viu no campo foi o Santos fazendo um bom primeiro tempo, saiu na frente com um belo gol do Roleiser, embora eu entenda que o Carlos Miguel tenha falhado, mas a bola entrou... Pela imagem, acho que ele saiu um pouco tarde. A bola não sei se visão encoberta ou não, mas foi um belo chute, né? Exatamente, a bola bateu na trave e entrou, o Santos vencia por 1-0, terminou o primeiro tempo assim. No segundo tempo, o Santos perdeu 3 chances para fazer o segundo gol, e aí veio a avalanche do Palmeiras, né? Aí a pressão, o Alan entrou na lateral direita, o Alan é muito bom jogador, né? O Alan do Palmeiras pressionou, ele acabou fazendo uma falta ali, o juiz não marcou e saiu o gol de empate do Flaco Lopes, e no fim o Alan fez o segundo gol, mas ele foi anulado, bem anulado, porque havia 2 irregularidades no lance. Uma foi um toque no braço do Paulinho? Não, do John Arias. John Arias, bateu no braço do Arias, e o Paulinho estava impedido à frente do goleiro Brazão, então o gol foi anulado, embora o árbitro Rafael Claus tenha feito um esforço danado para não anular o gol, mas o VAR acabou anulando, e o próprio bandeirinha Danilo Ricardo Simão Maniz também. Bom, o Santos sai de certa forma fortalecido com esse ponto, embora ele deva terminar a rodada de novo na zona de rebaixamento, porque só se o Corinthians e o Inter, um dos dois, perder o seu jogo, né? O Inter recebe o Fluminense e o Corinthians visita o Mirassol. Se esses times empatarem, eles já jogam o Santos para a zona de rebaixamento. E o Palmeiras verá a diferença diminuir para o Flamengo, se o Flamengo ganhar do Vasco da Gama, que é um clássico hoje, né? A diferença está agora em 7 pontos, com o Flamengo tendo 2 jogos a mais para fazer. Então, se o Flamengo ganhar hoje e ganhar o jogo atrasado com o Mirassol, ele ficaria 1 ponto apenas atrás do Palmeiras. Agora precisa ver se vai ganhar, né? Porque o Palmeiras já ganhou, já fez os pontos, e o Flamengo ainda tem que fazer. Exato. Então vamos ver hoje o clássico dos milhões lá no Maracanã. Já nós vamos falar desse jogo com o Gabriel Farias. Mas antes, Fará, eu fiquei realmente surpreso com essa derrota do Coxa. Eu queria entender, Calil. 4 para o Vitória, 1 para o Coritiba, uma derrota muito dura do time paranaense. E o Serginho Prestes, da TMC Curitiba, traz aí o comentário dele explicando o que aconteceu, Prestes. Curitiba e Vitória se enfrentaram no Barradão nesse sábado e o Vitória acaba vencendo por 4-1, com sobras
e fazendo do Curitiba o que quis, quase que no jogo todo, né? O Curitiba começa equilibrando o jogo, mas o Vitória vai tomando conta da partida. 14 minutos já faz o primeiro gol e aos 27 o lance que praticamente definiu, né? Aos 25 minutos o lance que praticamente definiu o jogo. O zagueiro do Curitiba, o Thiago Kozer, faz uma falta na entrada da área, agarrando pela camisa o atacante René. Vermelho direto. E nesse lance ainda sai o segundo gol do Vitória, fazendo 2-0 nessa primeira etapa. O Vitória ainda no primeiro tempo dominou o jogo, dominou as ações, mas começou a trabalhar a bola, matar o tempo, jogar para o lado e para trás. Foi punido, porque aos 47 o Curitiba não usaram os ataques da primeira etapa. Fez um gol, uma bela jogada do Josué, que achou o Tinga no segundo pau, o Tinga escora para dentro de cabeça. Pedro Rocha faz o gol, numa das poucas oportunidades que o Curitiba teve na primeira etapa. Vem a segunda etapa, né? O Curitiba renascendo no jogo com esse golzinho que achou ali. E a segunda etapa, o Vitória adiantou a sua equipe, trabalhava a bola mais no campo do Curitiba e começou a levar muito perigo. Acabou dominando completamente. O Curitiba fez o terceiro e o quarto gols em falhas defensivas. O Curitiba apresentou muitas falhas defensivas. Sentiu muita falta do Jaci, o zagueiro Jaci, que é o melhor jogador da posição que o Curitiba mostra nesse Campeonato Brasileiro. E do lateral esquerdo, o Bruno, né? E o Curitiba não teve forças, né, para reagir. A partir do 4-1, Fernando Seabra tirou seus principais jogadores, como Sebastião Gomes, Josué, Lucas Ronier, para poupá-los já para uma próxima partida, porque já não via mais condições de reação. E 4-1 acabou sendo até barato pelo jogo que foi. O Vitória muito superior e o Curitiba irreconhecível na partida desse sábado. Bem, muito obrigado, Serginho Prestes. E agora nós vamos acompanhar aqui o último ponto. O ponto da vitória do Praia Clube, que vai ser campeão brasileiro de vôlei da Superliga Feminina. Vamos lá. Tá 24-13, uma grande vitória do Praia Clube, 2-0, vai fechar o terceiro agora, o saque do Praia, recepção do Minas, o levantamento, o ataque do Minas na diagonal, o Praia defende, a bola volta para o Minas, atenção, o ataque, o bloqueio, mas o Minas se salva ainda, tenta atacar, a bola passada só para a quadra do Praia Clube, o ataque terminou! Festa em Uberlândia, o Praia Clube é campeão da Superliga Feminina de Vôlei, no ataque que explodiu no bloqueio adversário, mas foi para fora. 3-0 para o Praia Clube, uma festa muito bonita no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Nós temos agora jogadoras do Praia se jogando ao chão, umas sobre as outras para comemorar, e as meninas do Minas chorando, hein? Chorando, também chorando, claro, as vencedoras do Praia, elas se abraçam. A gente tem a impressão, às vezes, né, que o esporte olímpico, ele é mais vivido, mais sentido, né? Jogador de futebol perde o jogo, o cara vai pra balada, não tá nem aí, ó. A gente vê dos dois lados aqui, as meninas chorando, claro, umas de alegria, outras de tristeza, mas uma festa bonita. 3 para o Praia Clube de Uberlândia, 0 para o Minas de Belo Horizonte. O Praia da grande jogadora Denise. A Denise é uma jogadora que eu já tive a oportunidade de conversar muito com ela, é uma batalhadora já em final de carreira, mas jogando muito. 3 para o Praia, 0 para o Minas, portanto o Praia Clube campeão brasileiro de vôlei feminino da Superliga, né? A gente fala campeão brasileiro, mas é a Superliga. E agora vamos continuar falando dos times paranaenses, lembrando que estamos no ar na TMC 100.1 para São Paulo e Brasília, 101.3 para o Rio de Janeiro, 100.3 para Curitiba, 88.7 para Belo Horizonte, 92.7 para o Recife. Nós vamos continuar falando do futebol paranaense. Ontem Atlético Paranaense 0, Grêmio 0, com uma expulsão absurda do jogador do Atlético, que mesmo assim conseguiu segurar o empate. Quem fala deste 0-0 no Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Grêmio, é o Robson De Lázari.
Fala aí, galera, aquele abraço a todos que acompanham o Esporte TMC. O Atlético Paranaense não conseguiu manter a sequência de vitórias que tinha em casa no Campeonato Brasileiro. Ficou nesse empate por 0-0 com o Grêmio ontem na Arena da Baixada. Um jogo muito truncado, sem muitas chances de gol para os dois lados, mas no segundo tempo os dois times tiveram pelo menos uma oportunidade clara de lado a lado. O lance mais polêmico da partida aconteceu aos 32 minutos da primeira etapa. Um dos principais jogadores do Atlético, o argentino Esquivel, é lateral esquerdo de origem, mas vem jogando como zagueiro pela esquerda no esquema do Odair Hellmann. Ele se enroscou com o atacante colombiano do Grêmio Enamorado. O Enamorado puxou o Esquivel 2 vezes, jogou o argentino no chão e quando se levantou o Esquivel deu uma cotovelada no Enamorado. O árbitro foi chamado no vídeo e revisou só a parte do Esquivel no lance e acabou expulsando o jogador do Atlético Paranaense, deixando o time da casa com 1 a menos por volta ali dos 32 minutos do primeiro tempo. Muita reclamação da torcida no estádio, dos jogadores e também do técnico Odair Hellmann, porque entendiam que era lance para expulsão dos dois jogadores. Também foi meu entendimento ali na jogada, mas a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio não entendeu dessa maneira. Com 1 a menos, o Atlético teve muita dificuldade, não criou mais tantas oportunidades, preferiu ter um jogo mais conservador, sabendo que com 1 a menos poderia ter problemas, apesar de muitos desfalques no Grêmio, que não tem nenhuma vitória como visitante nesse campeonato brasileiro. Na reta final do jogo, pelo menos uma chance clara para cada lado. O centroavante André Henrique, que tinha entrado no Grêmio, perdeu um gol feito ali de cabeça, e o zagueiro do Grêmio, Gustavo Martins, tirou em cima da linha uma cabeçada do zagueiro colombiano do Atlético, Carlos Terán. Com o ponto somado, o Furacão se mantém na 5ª posição, só sai da 5ª posição caso o Bahia vença o São Paulo hoje. Então é uma campanha bem acima da média do que era esperado de um time que voltou da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas claro, a sequência do campeonato é bem difícil, com muitos desfalques por suspensão e especialmente o artilheiro do campeonato, Kevin Viveiros. Próximo jogo é contra o Vasco em São Januário. Então, o Atlético era favorito para essa partida contra um desfalcado Grêmio que não vence fora de casa, mas até pelas circunstâncias do jogo acabou não lamentando tanto assim, que ficou com a menos desde o primeiro tempo, o empate com o Grêmio. Valeu, pessoal, aquele abraço. Outro de Lázari, um abraço ao Douglas Amorim, motorista de aplicativo Douglas Amorim, ligado no Esporte TMC, que agora vai falar da grande vitória do Galo, hein? Uma vitória inesperada, o Cruzeiro entrou como favorito, mas é aquela coisa, né? Quando dois gigantes se encontram, quando é um clássico, não dá pra gente. Aconteceu no Allianz também ontem, né? O Palmeiras era franco favorito contra o Santos, não ganhou, e o Cruzeiro, que era franco favorito contra o Galo, perdeu, levou de 3. Alô, Léo Dias! Amigos do Esporte TMC, fim de jogo aqui no Mineirão, e a prova de que clássico é clássico e não tem jeito. O Atlético chegava para o jogo completamente fragilizado, havia sofrido uma goleada para o Flamengo, muito espaço entre linhas, o técnico Eduardo Domingues extremamente pressionado, saída do Hulk, o Arthur Jorge chegava com um Cruzeiro forte, o Cruzeiro que venceu o Boca Juniors pela Copa Libertadores, enfrentando seu maior rival em um momento de fragilidade. E hoje o nosso querido Eduardo Domingues montou um 5-4-1 muito eficiente, conseguiu fechar as linhas de passes do meio de campo do Cruzeiro, que tentava de certa maneira acionar o Caio Jorge, que estava muito encaixotado nos 3 zagueiros do Atlético, e Maicon e Alan Franco fizeram uma grande partida, ligando 2 jogadores que para mim foram os melhores em campo, Minda e Cassierra. O Minda nas escapadas de contra-ataque e o Cassierra na eficiência como esse centroavante. Primeiro gol do Atlético sai com assistência do Cassierra, gol do Minda. Segundo gol do Atlético, pênalti sofrido pelo Alan Minda e batido e convertido pelo Maicon, esse que fez uma partidaça também aqui no Mineirão. Já no segundo tempo, a equipe celeste contou com a falta de experiência do Arroio, né? Um jogador muito jovem, e indicando
ao Cruzeiro, que precisa ir ao mercado, principalmente para um jogador de ponta, porque o Arroio, por vezes, por ser jovem, ele destrói, vai muito bem no jogo, mas em outros ele é muito imaturo, e foi um clássico muito ruim do Arroio, que acabou tomando um cartão por reclamação e o outro praticamente atrapalhando o contra-ataque do Atlético, e depois disso o Atlético faz o seu terceiro gol, e aí se fecha, o Lianco é expulso numa bobeira, né, depois da expulsão do Kaique, mas um grande jogo de recuperação do Eduardo Domingues, o Atlético vencendo aqui no Mineirão por 3-1, meus amigos. É aí, Fabiano Fará. Que vitória do Galo, hein? Salvando o emprego do técnico Barba Domingues. Mas será que ele já seria demitido assim? Olha, tava feio, Você né? viu que o dono da SAF lá se afastou, né? Das ações lá do Atlético Mineiro. A gestão da SAF do Atlético é péssima. É péssima. Eu já falei aqui, outro dia o Benja estava apresentando o programa, o Papo de Craque TMC segundo tempo, e a gente estava comentando, né? Como é fraca, como é ruim a gestão da SAF do Atlético. Os caras têm muito dinheiro, mas como jogam dinheiro fora. Inclusive obrigado ao Benjamin, né? Benjamin, que fez uma referência à equipe da TMC no canal dele. Benjamin. Ele fica bravo quando eu chamo ele de Benjamin. É mesmo? Porque normalmente nos debates, né? Todo mundo chama ele de Benja. Quando alguém fala Benjamin, é que tá bravo. Aí ele tá bravo. É que dá briga, é que vai dar briga, né? Eu prefiro ficar no Benja, que é melhor não brigar com ele, Fabiano. Eu gosto de provocar. Mas se precisar, o Benjamin. Se precisar, a gente discute. Vamos lá, e o que tem agora? Flamengo e Vasco, hoje você falou. O clássico dos milhões. O Gabriel Farias prevê o que vai acontecer, ou pelo menos comenta o que pode acontecer em Flamengo e Vasco. Fala, Gabriel. Dia de mais um Flamengo e Vasco com o favoritismo totalmente do lado rubro-negro, uma equipe carregando todo o peso de confirmar o resultado positivo nesse clássico que virou quase que uma dinastia de um clube só, que no caso é o Flamengo. Bom dia aos amigos do Esporte TMC, esse é o panorama de hoje para o clássico entre Flamengo e Vasco. É claro que no meio de semana o Vasco venceu o Olímpia e isso trouxe para a equipe cruzmaltina um pouco mais de confiança, o torcedor ficou bem satisfeito com a resposta que a equipe deu na Copa Sul-Americana. O Vasco finalmente venceu na competição continental, saltou para a liderança com esse resultado positivo, venceu aquele que é o adversário mais forte do grupo, que é o Olímpia do Paraguai. E o Flamengo empatou o seu jogo na Libertadores da América, quebrando uma sequência que já durava 7 vitórias consecutivas. Mas ainda assim, mesmo com esses resultados diferentes, mesmo com o Vasco tendo vencido e o Flamengo tendo tropeçado, a gente sabe que o Flamengo chega muito mais forte. Os desfalques pesam, né? O Arrascaeta, por exemplo, fora do Flamengo deixa uma certa lacuna, mas é tanta diferença técnica entre um clube e outro que eu não consigo nem olhar para o Vasco com um pouco mais de chance hoje de vencer. Claro que pode vencer, né? Do futebol, pode ser que o time do Renato Gaúcho faça, né, a partida perfeita, tenha uma tarde inspirada e consiga vencer o Flamengo, mas olhando friamente, previamente, analisando o futebol dentro até de uma obviedade que a gente precisa se apegar num momento como esse. É claro que o Flamengo tem muito mais força, independente desse percalço do meio de semana, independente desse tropeço contra a equipe do Estudiantes. Até analisando assim, a relação dos clubes com suas torcidas, né, nos resultados recentes, esse empate do Flamengo ele nem trouxe nenhum tipo de questionamento. Você não viu o torcedor chateado, você não viu o torcedor cobrando, pelo contrário, um torcedor que ainda está muito confiante em completa lua de mel com o Leonardo Jardim por conta dos resultados obtidos desde que o português assumiu o comando técnico, enquanto que a torcida do Vasco vem já no seu primeiro momento de rusgas com o Renato Gaúcho. O Renatão chegou e emplacou uma grande sequência de resultados, mas depois os tropeços vieram e agora a torcida já questiona um pouco mais esse trabalho, as escolhas do Renato, jogadores que jogam, que não jogam. O torcedor pede o Watson titular, o torcedor pede o Spinelli titular. O Renato não tem atendido a esses desejos da arquibancada e isso tem gerado um certo ruído entre as partes. Essa expectativa para o clássico de hoje. Um abraço aos amigos. Outro abraço, e a Joana Treptow tá chateada com você, viu, Fabiano? Por quê? Porque que eu fiz você falou que não sabia se o Porto tinha jogado. O Porto ontem ganhou do Alverca de 1-0 e simplesmente foi campeão português. Aí. Com o Thiago Silva, campeão pela 31ª vez na história, o Futebol Clube do Porto.
e venceu o Alverca por 1-0, não pode mais ser alcançado. Porto, campeão português, pela 31ª vez. Então eu tenho certeza que Joana está nesse momento degustando um vinho típico de Portugal. Eu vou te contar, eu tive no Porto no ano passado. Ela falou na sexta-feira pra mim aqui como é que o que eles comem em estádio. Não, eu tive, na quarta, em estádio eu não sei, mas eu tive no Porto. Porto. Que tem a fininha eu acho que é... Não sei se é um... Eu não sei não. O que eu comi o ano passado lá, duas coisas muito boas. A moda no Porto agora é comer um sanduíche chamado francesinha. Francesinha, eles fazem um sanduíche com pão de forma, mas vai de tudo dentro. Queijo, presunto, linguiça, bife, vai tudo dentro do sanduíche e eles cobrem com um molho, fica parecido com uma lasanha. E a outra, e eu fui num restaurante que foi me indicado pelo Nenezini, meu amigo Nenezini, que é o gestor do Primavera de Indaiatuba, ele é amigo do Deco. O Deco, que jogou muito tempo no Porto, frequenta esse restaurante, o restaurante Jacome. Aí você entra no restaurante, Fabiano, é um restaurante pequenininho, modesto, e tem uma vitrine cheia de peixes. Aí você aponta qual peixe que você quer. Aí o cara pega, leva o peixe cru na sua mesa para ver se é aquele mesmo e manda pro forno. Demora uma meia hora para assar o peixe. Eles assam no sal. E enquanto o peixe está sendo assado, eles colocam na sua mesa alheiras, várias entradinhas, né, presunto cru e tal. Aí você come o peixe, come a sobremesa. Quando você está indo embora, o cara coloca na sua mesa, de graça, uma garrafa de vinho do Porto, feito por eles. Não é vinho do Porto industrializado, é vinho do Porto feito no restaurante. É uma garrafa de cristal, daquelas antigas. Fica na adega deles ali. E fica na adega e eles colocam na mesa. Você toma, o problema é que o vinho do Porto ele tem um teor alcoólico alto, né? Mas eu tomei tanto vinho do Porto, quando eu não estava dirigindo, eu estava de aplicativo, não teve problema. Quando eu fui levantar da mesa, meu amigo, aí foi bravo para levantar, viu? Mas viu o mundo girar, Calil? Tanto é que eu voltei lá, eu fui lá uma vez para conhecer, eu voltei, mas eu só jantei lá depois. Voltei lá mais 3 dias. Jacome, chama o restaurante Jacome, que restaurante. Fica a dica. Espetacular. Bom, é só bife grelhado fininho e salada de alface, tomate, cebola, sem azeite. Mas não, sem azeite, Calil? Sem azeite não. Não, mas isso aí eu não sei porque que eu falei. Tem azeite. Tem que pôr azeite. Se eu como arroz com feijão, Calil, o meu arroz tem que ter azeite. Eu sou um fã Mas você gosta de azeite extra virgem. Extra virgem. Bom. É sim, que é o mais saudável, mais apurado e tal. Não sou especialista em azeite, mas amo azeite. Ô, Calil, por falar em azeite, vamos fazer o seguinte: São Paulo e Bahia. Hoje tem São Paulo e Bahia em Bragança, eu vou comentar Paulista. Na transmissão do Éder Você vai Luiz. comentar. Esse negócio do Roger Machado, mesmo ele sendo criticado, que é um negócio já se tornou chato pra caramba. O torcedor do São Paulo, na minha opinião, não sei a sua, joga contra a instituição. Ele enfrenta um Bahia que não tá tão bem das pernas. Vem no Brasileiro de um empate com o Santos, estando perdendo por 2-0. Calil, o que dá pra projetar essa partida? Olha, é um jogo difícil pro São Paulo, viu, Fabiano? Porque o Bahia é um time que não está bem, não vive um bom momento na temporada, caiu fora da Libertadores, né? Não está na Copa do Nordeste e caiu fora da Libertadores, caiu fora nem pegou Copa Sul-Americana, então hoje o Bahia está apenas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E não vem bem, outro dia ia perder para o Santos, acabou empatando no fim, mas é um time bom, é um time organizado, que tem bons jogadores, tem jogadores como Everton Ribeiro, como o próprio centroavante William José, que é um oportunista, você tem o Jean Lucas, você tem o Eric Pulga, né? São jogadores insinuantes, jogadores perigosos. Então acho que é um jogo complicado para o São Paulo já mais completo, o Lucas Moura volta, vai ficar no banco. É um jogo equilibrado. Eu não vejo favoritismo pro São Paulo, mesmo porque o São Paulo não está jogando na casa dele, né? O São Paulo abriu mão de jogar no Morumbi para jogar em Bragança Paulista. Vai ser um jogo bom. São Paulo e Bahia hoje, transmissão do Éder Luiz aqui na TMC, Fabiano. É isso, Calil, é isso. E agora vamos com o Yuri Duque. Pai da bola, hein? Pai da bola, que vai comentar Internacional e Fluminense. Tem muita torcida do Fluminense, hein? Pai da bola!
Calil, vamos falar um pouquinho da minha expectativa envolvendo esse confronto entre Fluminense e Internacional. Para mim é muito claro, se o Fluminense quer permanecer no top 3, precisa vencer o jogo de amanhã. É um desafio, é um jogo difícil, o Internacional também pressionado pelo seu torcedor dentro do Beira-Rio, e por isso o técnico Luiz Beldia está realizando mudanças. Sobre essa formação do Fluminense com 3 zagueiros, foi muito difícil de falar, porque a gente não teve um exemplo muito claro do Fluminense jogando nesse formato com o Midjan, por exemplo, que é um jogador que foi um pedido do Zubeldia e que até o momento não conseguiu ter rodagem, não conseguiu ter tempo de jogo. É um zagueiro que para mim tem características técnicas interessantes e que pode inclusive assumir a titularidade. Para mim é um zagueiro melhor do que o Freitas, mas precisa ter rodagem. Também não dá pra gente interpretar qual vai ser a forma que o Fluminense vai jogar contra o Internacional. Se teremos uma equipe reativa, se teremos uma equipe propositiva. É muito difícil porque a gente não tem esse cenário do Fluminense jogando nessa formação. Então vai ser tudo novo. Inclusive o Soteldo entre os titulares, que também é um outro ponto diferencial pro torcedor. Muito criticado, mas entra bem contra o Bolívar na altitude, faz um gol anulado. Cara, é um jogador que pode trazer uma tentativa de diferencial nesse ataque do Fluminense. Então eu concordo com o Zubeldia, tem que mudar, ele tá pressionado, ele precisa corresponder pro torcedor, também pra diretoria, então é a hora de mudar, tem que ser uma cartada diferente. Então acredito que o Fluminense vem para tentar vencer a partida. Se eu pudesse dar um palpite, óbvio, como eu falei, é difícil a gente analisar de maneira tática, como o Fluminense vem no jogo, mas se eu tivesse que dar um palpite, acho que o Fluminense vai tentar ter o controle das ações, mas entendendo que a parte defensiva precisa ser um ponto de atenção, já que o Flu tem tomado muitos gols nos últimos jogos. Então eu acho que o Fluminense analisa esse jogo com um quê de atenção maior, diferente do Inter, que talvez pelo fator casa e também precisando demonstrar para o seu torcedor resultados, deve ser uma equipe que vai tentar ser mais propositiva, e isso gera espaços para o Fluminense criar oportunidades. É um jogo em aberto, e de verdade, Calil, é muito difícil analisar quem é o favorito, quem vai melhor no jogo, porque o Fluminense tem um bom momento na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, apesar de uma derrota no último confronto na altitude de La Paz pela Copa Libertadores da América. Mas o Inter tem o seu torcedor. O Inter tem a tentativa de melhorar todo esse âmbito do Campeonato Brasileiro, a presença da equipe por lá. Então é um jogo que fica em aberto, mas eu acho que o Fluminense pode tentar ser mais propositivo, porque tem um elenco melhor e números mais interessantes nessa temporada de 2026 até aqui. Valeu, Calil! Valeu, Yuri Duque, o pai da bola, comentando, projetando Internacional e Fluminense. E agora, eu tenho o André Galvão aqui, atenção você da Rede Transamérica TMC, São Paulo e Brasília 100.1 FM, no Rio de Janeiro 101.3, em Curitiba 100.3, em Belo Horizonte 88.7 e no Recife 92.7. Vamos falar de Mirassol e Corinthians, jogo que será realizado no Baião. Quem vai acompanhar Mirassol, Corinthians, torcedores, pela TMC São Paulo, também aqui no YouTube, nós teremos o jogo completo. E o André Galvão vai comentar essa partida. Galvão, me fala o que se espera do Corinthians, o Corinthians do Diniz, esse novo Corinthians, embalando uma sequência, ou o Mirassol pode surpreender, hein, Galvão? Fala, Calil, meu amigo Fará. Pois é, neste domingo o Corinthians vai colocar à prova mais uma vez a sua invencibilidade sob o comando de Fernando Diniz. 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates, nenhum gol sofrido, hein? Nenhum gol sofrido. Para quem dizia que o Fernando Diniz era um treinador com seríssimos problemas defensivos, na realidade é a primeira vez que ele tem uma sequência assim tão positiva na carreira, né? Mas a gente já discutiu bastante este tema. Fato é que o Diniz começa bem a sua vida no Timão, mas no Campeonato Brasileiro não está tão bem assim, né? A equipe continua ali rondando a zona de rebaixamento e precisa do resultado nessa noite diante do Mirassol, né? Um jogo duro, porque ao contrário do Corinthians, o Mirassol está dentro da zona de rebaixamento, precisando vencer desesperadamente, e bateu o Corinthians no ano passado, jogando no Maião. Eu estive lá presente no estádio em Mirassol, e o Mirassol costuma ser muito forte na sua casa, tanto
tanto é que passou um ano sem perder dentro dos seus domínios. Então, promessa de um jogo duro para o Corinthians, este Mirassol e Corinthians. Neste domingo nós estaremos ao vivo a partir das 7h30 da noite, logo após a transmissão da partida do São Paulo diante do Bahia, né? Um bom jogo para o Corinthians tentar subir na tabela também do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores nós já sabemos que a classificação está encaminhada. Na Copa do Brasil também. No Campeonato Brasileiro o Corinthians precisa reagir e o técnico Fernando Diniz precisa dar uma cara para esse time também dentro da competição nacional. Mirassol e Corinthians é o jogo que a TMC transmite para você neste domingão, fechando o seu domingo de muito futebol. Eu volto com vocês, Calil, Fará, um forte abraço, amigos. Valeu, André Galvão. O Mirassol tá reagindo na competição continental, na Libertadores, e o Corinthians, quando o Diniz assumiu, o Corinthians vinha de uma sequência negativa, né? Com o Dorival Júnior sem vencer há 8, 9 jogos, o Diniz assumiu, não perdeu mais, o time não levou gol, enfim. Vai ser um jogão de bola, como vai ser também Sport e Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Araújo traz tudo desse jogo. Fala, Vitor! Além de um clássico regional, o duelo entre Sport e Ceará marca o encontro de dois times com a mesma campanha na Série B do Brasileirão. São 10 pontos conquistados em 6 jogos, com vantagem de apenas 1 gol de saldo para o time alvinegro. Os dois seguem invictos na competição, condição igual à do líder Vila Nova. Apesar da chuva forte registrada nos últimos dias, a expectativa é de um público próximo a 15 mil pessoas para o jogo deste domingo, fator comemorado pelos rubro-negros. Os dois times vêm de jogos pela Copa do Nordeste no meio de semana. O alvinegro pega o Vitória na próxima fase. O Sport joga contra o Asa de Arapiraca. Os dois jogos acontecem na próxima quarta-feira. Diante do caráter decisivo do próximo jogo pela Copa do Nordeste, o técnico do Vozão, Mozart, anunciou que vai mexer na equipe para a partida contra o Sport. Provavelmente eu farei algumas modificações por necessidade realmente, né? E aí nós temos 2 clássicos regionais seguidos, né? Que é o Sport no domingo e o Vitória na quarta-feira. Então, entender realmente a recuperação desses jogadores para nós colocarmos aquilo que nós tivemos assim mais inteiro fisicamente para poder jogar contra o Sport. O Leão vai com força máxima para o confronto. Poupados no meio de semana, os jogadores titulares estão prontos para atuar neste domingo. Criticado pela torcida depois da derrota no Nordestão, o técnico Márcio Goiano faz avaliação positiva sobre os últimos resultados do rubro-negro da ilha. Nós conseguimos o primeiro objetivo, que foi a classificação. Nós conseguimos outro objetivo, que foi terminar na frente e trazer as decisões em casa. Fechamos agora e vamos pensar agora na equipe do Ceará, que sabemos que é mais um jogo decisivo, um jogo importante. O último jogo nós vencemos em casa. Nós temos que ser sempre positivo, pensar sempre positivo. Nós temos um grupo para trabalhar, nós temos um grupo para chegar no domingo e fazer um grande jogo. Com certeza, o torcedor vai estar nos apoiando. Igualados em pontos no Brasileirão, Sport e Ceará também compartilham outra realidade, a do prejuízo financeiro. Os clubes divulgaram nesta semana os balanços de 2025 e fecharam o ano passado em déficit. O Ceará com saldo negativo de 85 milhões e o Sport com prejuízo superior a 112 milhões de reais.